Começando mais um vídeo de estudo do livro 7, Fala a Eterna Validade da Alma. Nessa semana nós vamos estudar o capítulo 10, Condições de Morte em Vida, ainda no assunto morte. Experiências de pós-morte não parecerão tão alienígenas ou incompreensíveis se você perceber que encontra situações similares como uma parte normal de sua existência atual. Lembra do estado de acordado, dormindo? Se a gente usar isso e interpretar isso de uma forma correta, a gente vai ver muita semelhança com o nosso estado de vida e pós-morte. Nos estados de sono e sonho, você está envolvido na mesma dimensão da existência na qual terá suas experiências de morte. Lembra que a gente falou também que as dimensões estão interligadas? O que difere a nossa percepção delas é o foco que a gente coloca. Porém, você existe conscientemente em um estado coerente, propositalmente criativo, enquanto o corpo físico dorme. E você cuida de muitas atividades que eu lhe disse que você encontraria no pós-morte. Ele fala aqui, que em sonho a gente faz a mesma coisa que a gente faz no estado físico. E tudo tem uma continuidade. Em sonho, a gente também tem uma continuidade da nossa experiência. Por exemplo, a gente termina um dia hoje, né? No dia seguinte, a gente tem a consequência, a continuidade do dia de hoje. No estado de sonho também. A gente também tem continuidade no nosso estado de sonho, das nossas experiências. Não é um sonho novo a cada vida que não está ligado com os passados. Não, existe continuidade em tudo. Porém, agora, como você tem lembrança de sua vida desperta e como você retém um grande corpo de tais memórias para os encontros físicos diários, e como essa fonte de memória lhe provê com um sentido de continuidade diária, assim também acontece com o seu eu sonhador, que tem igualmente um grande corpo de lembranças. Como há continuidade em sua vida diária, também há continuidade em sua vida dormente. A gente tem continuidade e a gente tem propósitos e intenções para realizar, em estado físico e em estado de sono. De sonho, vamos chamar de estado de sonho, né? Porque de sono parece que a gente está aqui com sono. Então, uma porção de você está atenta de cada e de todo encontro de sonho e experiência. Os sonhos não são mais alucinatórios do que sua vida física o é. Aí ele fala aqui que para o eu sonhador, nós somos o eu de sonho. E para o eu físico, assim como para nós, como o eu físico, o nosso eu do sonho é o eu sonhador. Ele fala que ao contrário também acontece, porque para o eu sonhador, lá é a verdadeira realidade dele. E para nós, eu físico, essa é a nossa verdadeira realidade. Suas experiências diárias são os sonhos que ele sonha, o eu sonhador. Assim como você olha para seu eu que sonha ou o considera, você faz isso com um olho altamente preconceituoso, tendo por garantia que a sua realidade é a real e a realidade dele é a ilusão. Lembra que a gente estudou capítulo 9, será, pessoal? 8, não sei. Não, capítulo 8 ou 7. Que não pode haver essa distância entre o eu que sonha e o eu físico, porque senão um fica brigando com o outro, achando que a realidade que cada um vive é a real realidade. E não, eles têm que se unir para que a gente tire grandes experiências de um, juntando com as experiências de outro, e a gente cresça juntos, como consciência. Se você não encontra coerência no estado de sonho, isso é porque você se hipnotizou na crença de que nada existe. Sabe aquelas pessoas, não, eu não sonho, ou não, eu mal durmo. É o eu físico querendo falar, não vai sonhar não, porque a gente tem que provar que é só essa realidade aqui existe. Crença. O fato simples é que quando você sonha, você está voando. O fato simples é que quando você sonha que está voando, frequentemente você está voando. No estado de sonho, você opera mais ou menos sobre as mesmas condições que são natas à consciência não focada na realidade física. É tudo igual. Igual em termos, né? A gente tem mais consciência das coisas em estado de sonho. Muitas de suas experiências, consequentemente, são precisamente aquelas que você pode encontrar após a morte. Você pode falar com amigos mortos ou parentes, revisitar o passado, saudar velhos colegas de classe, andar por ruas que existiram 50 anos atrás, ou seja, em estado de sonho, a gente pode brincar com o tempo. E também no pós-morte, a gente pode brincar, a gente pode ir lá e se ver como um bebê, ou a gente pode ir lá e rever
o avô que morreu, o bisavô, o tataravô. A gente pode, porque tudo é consciência, nada é físico e sólido. A gente pode brincar e saltar entre as diferentes realidades, entre os diferentes estados de realidade. Como consciência, como energia, a gente consegue fazer isso. Na vida física, há um atraso entre a concepção de uma ideia e sua construção física. Na realidade do sonho, não é assim. Na realidade do sonho, a gente pensa e manifesta. Então, a melhor maneira de se tornar... Por isso que a gente pensa e consegue ir até o local ou até o tempo que a gente escolheu. Então, a melhor maneira de se tornar familiarizado com a realidade pós-morte, de antemão, por assim dizer, é explorar e entender a natureza do seu próprio eu sonhador. A gente quer perder o medo da morte? Vamos treinar o sonho. Vamos treinar o contato com o nosso eu sonhador. Como seus empreendimentos diários têm significado e propósito, assim também suas aventuras no estado de sonho, e nesses também você atinge várias metas próprias. A força da vitalidade, a vida e a criatividade atrás da sua existência física são geradas nessa outra dimensão. Olha que importante se a gente conseguir ter consciência desse estado, porque a gente vai programar de uma forma consciente, vai se lembrar da programação aqui. Em outras palavras, de muitas maneiras, você é uma projeção vívida de seu eu sonhador. Ou seja, será que nós aqui, como eu físico, somos realmente o ser real? Porque a gente é uma manifestação do que a gente cria ali. Porque ali a gente tem acesso às nossas crenças, a gente sabe o que a gente precisa mudar, a gente escolhe. E se essa comunicação for aceita e for leve, o que o eu físico vai fazer? O eu físico vai ter a oportunidade de lidar assim, ó. Errei. Vou pedir perdão, tô errado. Gente, a minha vida não tá mudando. Preciso mudar minha crença. Eu tô acreditando que a vida é sofrimento, é difícil ganhar as coisas. Por isso que eu tô sentindo falta, que eu tô vivendo essa vida de escassez. Porque a gente está aceitando as ideias que a gente está captando aqui, ó, que o eu sonhador está trazendo pra gente. Agora, se a gente fica bloqueando, como que essa comunicação vai acontecer? Como que as mudanças vão vir, né? De sua profunda natureza, apenas os mais desenvolvidos estão cientes. Ele representa, em outras palavras, a união de uma forte faceta de toda a sua identidade. Suas experiências são tão vívidas e a sua personalidade é muito rica. Na realidade, mais rica no contexto quanto a personalidade física que você conhece. Porque em estado de sonho a gente tem acesso a muito mais informação e a muito mais conhecimento de nós mesmos. Estou praticamente na mesma posição quando tento lhe explicar a natureza do eu interior. Pois embora você possa se tornar consciente dele nos sonhos, você não pode verdadeiramente apreciar a maturidade ou habilidades dele. Ainda assim, elas são suas, da mesma maneira que as habilidades do homem pertenceram à criança. Antes disso, ele usa uma analogia para que a gente entenda a diferença do eu sonho e do eu físico. Ele usa a imagem de uma criança e é como se ele estivesse falando para essa criança: olha, agora você não sabe direito como funciona, mas quando você for adulta, você vai conseguir entender. E a criança fala assim: mas quando eu for adulta, eu vou deixar de ser o que eu sou? Eu vou ser uma outra pessoa? Eu não quero crescer, eu quero continuar criança. E não, quando a gente é criança e a gente passa para a fase adulta, a gente continua a mesma pessoa, só que com mais amplitude de conhecimento, com mais consciência das coisas. Ele usa essa analogia para tentar explicar para a gente a diferença entre o eu físico e o eu sonhador. No estado de sonho, você aprende, entre outras coisas, como construir sua própria realidade física, dia a dia. Simplesmente como após a morte, você aprende como construir sua própria vida física. Então, se a gente quiser testar nossas habilidades no pós-morte, antes de estar no estado de pós-morte, a gente pode começar a nos testar em sonho. A testar programar o sonho, a testar lembrar do sonho, a testar que assunto a gente quer abordar em sonho, porque a gente vai estar testando o quê? A nossa forma de criar a nossa realidade. Nos sonhos você resolve os problemas. De dia você está conscientemente atento aos métodos do problema, resolvendo o que aprendeu no sono. Nos sonhos você estabelece seus objetivos, assim como após a morte você estabelece objetivos para outra encarnação. Eu comecei a aproveitar essa habilidade que eu desenvolvi. Eu sempre tive sonhos muito fortes, eu sempre lembrei muito bem dos meus sonhos. E depois depois de estar em contato com a energia do SET, com o material do SET, o que eu faço em sonho? Eu vou resolver
traumas emocionais que eu preciso resolver, eu vou me desligar de pessoas que eu preciso, de situações e experiências que eu preciso me desligar para que certos aspectos fluam, assim. Então eu tenho feito muito isso ultimamente. Engraçado que recentemente eu tive um sonho com determinadas pessoas de uma situação de trabalho e tal, e que eu senti fisicamente que graças a Deus foi feita a desconexão e tal, e aquilo foi realmente posto um ponto final, e eu vi quais eram as minhas crenças ainda que seguravam aquela situação, qual crença eu tinha em relação àquela situação, e graças a Deus o que aconteceu por trás de tudo isso, que nem sonhamos em ficar sabendo aqui, mas em estado de sonho me foi mostrado o que realmente aconteceu. Enfim, houve esse desligamento. Eu, de manhã com a minha irmã, conversando e tal, ela falou, nossa, Fê, hoje você trabalhou, né? Porque como ela também estava envolvida na situação, eu estou me sentindo mais leve. Realmente você trabalhou esse assunto. Olha que bacana. E é treino, pessoal, é só treinar. E o treino é ter a intenção de, tá? Não precisam sair por aí buscando técnicas malucas ou coaches de sonhos, sei lá se tem isso já hoje em dia. Mas só basta a nossa intenção de fazer esses exercícios, a nossa intenção de realizar isso, tá? Se você vê o mal... aí ele fala aqui, ó. Se você vê o mal... Vamos agora pular para um outro ponto de vista aqui. Se você vê o mal em toda parte na vida física, e se ele parece ter mais valor do que o bem, então você não está pronto para ter acesso a esses mecanismos e a esse tipo de aprendizado. Tá? Porque se a gente acredita no mal, significa que a gente acredita muito ainda nos aspectos só físicos da coisa. Pessoas com baixas consciências, situação de baixa consciência, elas estão existindo, a gente está vivenciando elas aqui em terceira dimensão, né? Em estado de eu físico aqui. Mas em realidade, nada disso existe, é tudo ilusão. Então, se a gente está aberto à verdade, a gente consegue ter acesso a todo esse mecanismo que a gente é capaz de realizar. Se a gente não, o mal existe, não, existe um diabão que vai vir me pegar, é isso que a gente vai experimentar e a gente não vai conseguir ter essa liberdade de aprendizado. Você não deveria embarcar em uma exploração por essas aventuras noturnas se você estiver deprimido. Isso é importante também. Pois neste momento, seu próprio estado psíquico está predisposto a experiências depressivas. A gente está falando para a gente mesmo que a tristeza é real, a gente está se deprimindo, então a gente vai ter uma experiência psíquica depressiva. Esteja desperto ou adormecido. Você não deve embarcar em tais estudos se você esperar substituir a experiência interior pela experiência física. Se suas ideias de bem e mal forem rigorosas e inflexíveis, então você não tem a compreensão de que é necessário para qualquer manipulação consciente nesta outra dimensão. A gente vai continuar tendo as nossas experiências, mas não de uma forma consciente, porque a gente ainda está acreditando em limites. Nós estamos nos dando limites e estar triste é um limite que a gente se coloca. Em outras palavras, você deve ser tão flexível mental, psicológica e espiritualmente quanto possível, aberto a novas ideias, criativo e muito dependente de organizações ou dogmas. Imagina que para a gente ter acesso a esse conhecimento, vamos chamar, só para a gente fazer a imagem aqui, a força precisa olhar para nós e ver o quê? Ver uma consciência que está ansiando por novidade, que está feliz por esse caminho de descoberta que ela está trilhando, que está alegre, que já se reconheceu com amor a si próprio, que sabe que tem infinitas possibilidades para explorar e aprender. Se ela está aqui fechada, não adianta, porque você vai estar experimentando ainda essa consciência fechada que você resolveu se tornar. Então, para que o conhecimento venha até nós, a gente precisa estar vibrando alegria, buscando em alegria descobrir a nossa verdade. E se a gente seguir dogmas de religião, pessoal, esquece. Porque por mais que começam a ser legais, no fim, sempre tem o dogma por trás. Sempre tem o controle e a vontade de poder de quem controla essas instituições, sejam elas religiosas ou ditas filosóficas ou ditas escolas de nova era. Tomem muito cuidado. Até o fim desse livro, métodos serão dados para os que estão interessados. Assim você pode explorar essas condições pós-morte conscientemente,
tendo algum controle sobre suas experiências e progressos. Agora, na vida física, você vê o que quer ver. Você percebe do campo disponível de realidade certos dados selecionados cuidadosamente por você conforme suas ideias do que a realidade é. Você cria os dados para começar. Então, a gente mesmo cria os símbolos para a gente conseguir interpretar o que a gente vem experimentando, o que a gente vem aprendendo. Se você acredita que todos os homens... Olha que exemplo legal. Se você acredita que todos os homens são maus, você simplesmente não experienciará a bondade dos homens. Em troca, os homens irão lhe mostrar a pior parte deles. Telepaticamente, você verá que os outros repugnam você e você projetará sua antipatia neles. Tem algumas pessoas que se relacionam com pessoas que não estão bem, né? Até aí tudo bem, porque se a pessoa estiver buscando, de repente ela aparece na sua vida para que você ajude ela a alavancar para a felicidade. Mas existem pessoas que não querem ser felizes, porque elas não querem mudar as crenças dela em relação ao mundo, em relação à vida. Então existem pessoas que acreditam que a vida é sofrimento. E aí, se você está num processo de buscar a verdade, você for ficar perdendo, não perdendo tempo, que parece uma forma feia de falar, mas se você for ficar perdendo energia com essas pessoas, o que eu quero dizer é o seguinte, elas não vão mudar, porque se elas não estiverem dispostas a olhar para a verdade, não perca seu tempo. Não fica dando murro em ponta de faca, porque essa energia vai atrasar o teu crescimento. Então a gente tem que nos relacionar, pessoal, com pessoas que não têm essas crenças tão limitadas e tristes em relação à vida. Por exemplo, os homens não são maus. Não é a essência do homem ser mau. Não é a essência da vida ser triste. Cada um está experimentando de uma forma. Eu escolho olhar para a vida como ela é. Reluzente, crescente, forte, feliz. Eu olho para a vida assim. Eu olho para a oportunidade de estar nesse planeta, não como algumas crenças colocam. Você está sendo castigado por estar aí. Ou você está preso aí porque os negativos estão te prendendo aí. Não. Foi uma escolha minha ser uma consciência nesse estado. E eu vou pegar essa oportunidade e fazer dessa vida aqui, Fernanda, a vida mais feliz que eu possa ter. Quem convive comigo brinca e fala assim, essa menina é sortuda. Não, sabe as coisas que acontecem? Muitas coisas já deram errado na minha vida. Muitas. Mas eu tô sempre feliz, eu tô sempre alegre, eu tô sempre buscando, caí aqui, mas olha, eu levanto e vou. E agora eu tô começando a colher esses frutos de uma forma que eu nem imaginava, pessoal. Então a gente vai ficando mais feliz cada vez mais, porque a gente vai descobrindo a verdade cada vez mais, e essa verdade traz como bônus as consequências físicas que estão de acordo com essas crenças que a gente vem mudando, que a gente vem ressignificando dentro de nós. Então, se está convivendo com pessoas que não acreditam, para, se for possível, se der, tudo bem, sabe? Se não der, se não dá mais para ter essa separação, não tem problema também. Deixa cada um no seu cantinho, você seja feliz e compreensivo com a pessoa que está do teu lado, mas não se desanime nessa busca, porque cada um vai experimentar aquilo que acredita ser real. Se você for obcecado com a ideia do mal, então você encontrará más condições. Se você acreditar em diabos, então você os encontrará. Como mencionei anteriormente, há uma grande liberdade quando a consciência não está fisicamente direcionada. Então, se eu acredito em diabo e eu vou tentar uma experiência na não tridimensionalidade, uma experiência numa quarta dimensão, por exemplo, num estado de sonho, eu vou ver lugares aí que não são legais. Então, nem tenta começar esses exercícios. Pensamentos e emoções são construídos novamente na realidade sem o lapso do tempo físico, porque a gente vai ser levado a achar que está numa situação bem ruim, porque é aquilo que a gente está acreditando ser real. Assim, se você acredita, você será encontrado por um demônio. Você criará sua própria forma, pensamento de não percebendo que ele é sua própria criação. É possível, claro, sob tais condições, encontrar uma forma pensamento pertencente a outra pessoa também. Mas se você, as frequências se comunicam, né? Mas se você não acredita em demônios, para começar, você sempre reconhecerá a natureza do fenômeno e estará ileso. Que você quer aí? Você é fruto da mente do fulano, né? Que tá vindo achando aqui que vai vir atrapalhar a minha energia. Transmuto você, vai pra luz, meu amigo, e não vem me encher, não. Se for sua própria forma, pensamento, então, na verdade, você pode aprender dela perguntando-se o que ela representa, que problemas você materializou. De repente você vê um diabão aí você fala, putz, esse diabão sou eu mesmo, isso daqui foi aquela minha teimosia que teve raiva naquela situação.
E aí você conversa com esse ser, você entende que ele foi uma forma de pensamento sua, você abraça ele, você pede perdão, você agradece a presença dele, você libera essa energia para se voltar e se unificar ao tudo que é e se reformular em novas ideias. Também já experimentei isso e também funciona muito bem. Uma doença física, por exemplo, você está com uma dor e aquilo está te incomodando, você pode estar em um estado de concentração e perguntar para aquela dor, aquela energia, dor, o que ela é. Pessoal, se você se concentrar, vai aparecer em você uma forma de pensamento que você mesmo criou. Você vai ver aonde eu comecei com essa dor, por que eu estou criando isso daqui. E aí aquilo você conversa com aquilo e você vai embora. Eu ficando irritada, a sinusite ataca na hora. Aí eu já entendi o mecanismo, porque eu já conversei com essa energia. Hoje eu já tenho consciência. Claro, fisicamente eu faço os meus cuidados, tomo meu própolis todo dia, tal, enfim. Mas assim, eu já sei o que é, eu já entendi esse meu mecanismo, eu já conversei com essa energia. Quando começa de novo, opa, queridão, já entendi aqui que irritei, tá bom? Reformulo, olho para a situação, volto aqui ao momento presente, reformulo novamente e mando embora. E assim a gente vai fazer esse exercício constantemente, né? Enquanto aqui materializados. Como uma introdução aos métodos que lhe darei mais tarde, é uma boa... e aí você pode programar para se encontrar também com essas formas, pensamentos nossas em sonho, tá? É isso que ele está querendo dizer aqui. Como uma introdução aos métodos que lhe darei mais tarde, é uma boa ideia perguntar-se de vez em quando: do que estou realmente consciente agora? Isso é fantástico, pessoal. O que eu estou criando na minha realidade? Onde eu estou pondo o meu foco? E aí ver as crenças que vão aparecer. Já é um começo para a gente começar o trabalho de reformular nós mesmos as nossas crenças. Agora, a existência física predomina, então não predominará, porém nem será perdida de você, aí no estado de morte. Quando suas lembranças, por exemplo, serão retidas, você simplesmente sairá de uma estrutura particular de referência. Lembra que a gente falou? O nosso foco é aqui. Quando eu for para um outro estado, nosso foco vai ser no estado que a gente está, mas as minhas memórias daqui não vão se apagar nunca. Elas são experiências materializadas, formadas por você de acordo com suas expectativas e crenças. As porções interiores de sua personalidade percebem isso agora. Após a morte, você não se concentrará sobre as formas físicas empregadas pelo tempo e eventos. Você pode usar os mesmos elementos como um pintor pode usar suas cores. Talvez seu período de vida ocorra por 77 anos. Após a morte, você pode, sob certas condições, e se você escolher, experienciar eventos desses 77 anos quando você quiser, mas não necessariamente em termos de continuidade. Você pode alterar os eventos. Você pode manipular dentro daquela dimensão particular de atividade que representou seus 77 anos. Se você achar erros severos de julgamento, você pode então corrigi-los. Eu falei para minha irmã que ela faria isso. Ele fala que os perfeccionistas agem dessa forma. Então eu desencarnei, eu tive consciência de tudo que eu fiz, né, enquanto Fernanda, e aí eu posso, no estado do pós-morte, eu posso me lembrar porque eu vou me lembrar de tudo, né, e olhar e analisar da seguinte forma: quando eu tinha 12 anos, eu fui tão errada nessa situação e eu queria corrigir. A gente vai até essa situação como consciência novamente, corrige a forma como a gente agiu e corrige aquilo da nossa linha do tempo, vamos assim dizer. E aí o Seth fala que os perfeccionistas, quando estão nesse estado pós-morte com consciência do que estão fazendo, dessa análise, eles tendem a ir em cada vida e corrigir todos os seus erros para depois começar a programar a vida nova. Eu achei tão interessante isso. Vocês sabem que essa é a terapia da linha do tempo, que a gente pode fazer aqui agora também. E que a gente vai perceber como é possível, porque quando você vai num trauma passado e você refaz a sua forma de olhar para aquele trauma, você vê que aquilo não tem mais peso sobre você. Você pode sentir que quer reviver certos episódios de sua vida de forma que possa entendê-los melhor. Também uma possibilidade do nosso pós-morte. Sua vida é sua própria perspectiva de experiência pessoal. E quando, na morte, você a tira do contexto de massa, de tempo físico, então você pode experienciá-la de muitos modos. A gente tira do contexto de estar materializada e a gente experiencia e revive as emoções, as experiências da forma que a gente quiser.
para aprender como consciência. Eventos podem ser mudados antes e depois da ocorrência. Eles nunca são estáveis ou permanentes, muito embora dentro do contexto da realidade tridimensional possam se aparecer que são, mas não são. Tudo que a gente experiencia no tempo e espaço, nada é permanente, nada, pessoal. Por isso que a gente pode constantemente estar nesse estado de expansão, porque a gente refaz as ideias erradas. Quando a gente ressignifica as ideias olhando para certas situações, a gente muda toda uma linha, toda uma história, porque a gente está expandindo. Se você quer saber o que a morte é, então se torne ciente de sua própria consciência. Aprenda como a gente pensa, né? Como a gente funciona. A combinação de pensamento, emoção e desejo cria a forma. Possui energia e é feita de energia. Então, tudo que a gente vem a experimentar é um resultado do que a gente cria com as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa realidade física, formas pensamentos que às vezes a gente vai sentir um espaço pesado, a gente sente um arrepio, um calafrio, porque tem alguma forma pensamento que está rondando, então a gente pode se concentrar e ver, a gente não tem que temer isso como espíritos obsessores, nada. Podem apenas ser formas, pensamentos, podem ser apenas alguém, um corpo emocional de alguém tentando uma comunicação para conseguir uma liberação, mas isso é mais nos casos para as pessoas que já têm uma consciência um pouco maior, né? Mas é assim, pessoal, quando a gente se sente pesado, é sempre formas, pensamentos nossos, na maioria das vezes, tá? E aí a gente consegue olhar para isso e fazer esse trabalho de ressignificar, porque isso quer dizer que a gente está ressignificando as nossas ideias. A gente está se educando nas nossas emoções, na nossa forma de sentir. Então, é muito importante para que se a gente quiser descobrir o que acontece pós-morte, como se cria outra vida, a gente entender o que nós somos capazes de criar como consciências que somos. Do mesmo jeito que aqui, se eu sentir raiva, eu vou emanar uma forma de pensamento de raiva e aquilo vai ter uma consciência, eu também consigo emanar um novo eu para uma próxima vida. Eu vou formar aquilo. É claro que quanto mais testes a gente nos colocar e mais prática a gente tiver, mais consciente nós estaremos das nossas ações em terceira dimensão. Então façam novamente. Eu vou reforçar aqui a necessidade da gente estar sempre pedindo consciência em estado de sonho. Acordar e relembrar de tudo que a gente, ou parte, né, de tudo que a gente fez e realizou durante o sono, para que a gente tenha cada vez mais a certeza de que com os nossos pensamentos e as nossas emoções a gente cria a nossa realidade. Boa prática!